Amém, meus queridos irmãos? Abram aí as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 8, versículo 56 ao versículo 58. Diz assim a leitura da palavra: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Oremos. Pai querido e eterno, nós bendizemos o teu nome. Ó Deus, nós te glorificamos porque o Senhor é bom, ó Deus, e porque a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra. E aqui nós estamos, ó Deus, diante da tua palavra, Pai, e pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração. Ó Deus, que nessa noite nós venhamos ser impactados pelo poder da tua palavra, Pai. Em o nome de Jesus é que nós oramos. Amém. E glória a Deus. Os 7 eu sou de Jesus Cristo. Por que é que Jesus ele fala isso 7 vezes na Escritura? E é muito interessante. Nós temos quantos evangelhos na Bíblia? 4 evangelhos. Desses 4, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos. Do grego, sinóticos significa olhar para a mesma direção. E isso é muito interessante, porque se você já leu Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que geralmente eles narram as mesmas histórias, com alguma peculiaridade, é claro, algum detalhezinho aqui e ali, mas eles narram as mesmas histórias. Então, por isso eles são evangelhos sinóticos, que significa olhar para a mesma direção. Alguns apontam algumas coisinhas a mais, mas todos eles ali se completam. Eles narram o nascimento, a vida, a obra de Jesus, o seu sofrimento, a sua crucificação e a sua ressurreição. Geralmente o que está em um, você vai achar no outro. Nós vemos isso então como um exemplo. Por exemplo, 3 alpinistas escalando a mesma montanha, usando os mesmos equipamentos. Se você fazer uma entrevista com os 3, mesmo eles estando escalando a mesma montanha, ao mesmo tempo, usando o mesmo equipamento, cada um vai ter uma experiência diferente, uma experiência particular. E assim então nós vemos nos evangelhos. João é o diferentão. João não está muito preocupado em seguir a cartilha que os seus outros irmãos seguiram. João não faz parte desse grupo de evangelhos sinóticos. Na verdade, Mateus, ele escreve para os judeus. E por que Mateus está escrevendo para os judeus? Dos evangelhos é o que mais tem referências ao Antigo Testamento. Por que é que Mateus tem mais referências do Antigo Testamento, de textos do Antigo Testamento no seu evangelho? Porque Mateus está direcionando esta carta de boas novas aos judeus com o objetivo de comprovar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Rei prometido pelos antigos profetas. Marcos, por sua vez, que é o primeiro evangelho a ser escrito, na nossa Bíblia está Mateus, Marcos e Lucas, mas o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Marcos escreve para os romanos. E o objetivo de Marcos é apresentar Jesus Cristo como sendo o servo fiel, aquele que veio para servir, aquele que praticava as obras e obedecia a Deus. Os romanos eram muito dinâmicos, e por isso você nota no Evangelho de Marcos uma leitura dinâmica. Os textos são mais comprimidos, eles são mais condensados. Se você pegar para ler o Evangelho de Marcos, eu acredito que em poucas horinhas você consegue ler aí os 16 capítulos. Um assunto vai puxando o outro,
e quando você vê, você já está virando a página e chegando em Lucas. Então Marcos, ele tem esse objetivo, por escrever aos Romanos, ele apresenta Jesus Cristo como sendo o servo fiel. Lucas, por sua vez, escreve para os gregos, endereçado a Teófilo, seu amigo. Os gregos tinham aquela filosofia do homem perfeito, e é isso que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Lucas vai apresentar então Jesus Cristo como sendo o homem perfeito. E João, como eu disse, João não está um pouco interessado com essa cronologia. João, ele está fora dessa ordem. João é o último a escrever. Todos os outros apóstolos já tinham morrido. Isso é muito interessante. Todos os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, que foi o último dos apóstolos, ele mesmo chegou a dizer que era como um filho fora de época. O último já tinha morrido. Dos apóstolos só estava vivo João, e bem velhinho. Ele escreve então esse evangelho no primeiro século. E por que é que João escreve este evangelho no primeiro século? Por que é que ele está escrevendo isso? Porque a igreja estava enfrentando, irmãos, uma afronta terrível, dizendo que Jesus não era o Filho de Deus. Entrou-se no seio da igreja, no âmago da igreja, um pensamento filosófico, dizendo que a alma é boa, mas a carne é má. Então eu posso fazer qualquer coisa com o meu corpo, porque o meu corpo, para o meu corpo não tem salvação, e a minha alma é pura. Esse pensamento está aí até os dias de hoje. E João então começa, através do seu evangelho, mostrar que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, nascido de mulher, encarnado em forma humana. João tem aqui o objetivo de comprovar a união hipostática de Jesus. Ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem, porque esse pensamento dizia: Jesus não pode ser Deus. Se porventura ele teve um corpo físico, a matéria de Jesus era má, o seu espírito podia ser bom. E João está dizendo: não é bem assim. E muitos, e quem sabe talvez você que está me assistindo, ou você que está aqui na igreja, pensa isso, que o corpo é simplesmente uma carcaça, um vaso, uma casca para a alma, que o que vale mesmo é o que está dentro de você, que é a sua alma, o seu espírito. Muito pelo contrário, meu querido irmão, Jesus Cristo é Deus que vai salvar, aliás, salvou a sua alma, mas também salvou o seu corpo. E no último dia, na sua segunda vinda, a Bíblia diz que nós ressuscitaremos e receberemos um corpo glorificado, um corpo como o corpo de Jesus Cristo. Jesus não ressuscitou em outro corpo. Jesus não ascendeu aos céus e até uma determinada altura ele subiu com um corpo e depois o corpo caiu e foi só o espírito. Não, o corpo faz parte do processo de salvação do Senhor. Ele vai salvar. E o objetivo de João, ele deixa bem claro no capítulo 20, versículo 31. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais a vida em seu nome. João então reúne todo o seu material, todo o seu conhecimento, inspirado pelo Espírito Santo, e tece, costura de uma forma magnífica este evangelho. Como é o modelo que João usou? João usou o número 7 para construir o seu evangelho. Ele costura o seu evangelho em cima de 7 milagres que Jesus fez, apenas 7, e é um crescendo desses milagres, começando no casamento em Caná da Galileia e culminando com a ressurreição do seu amigo Lázaro. E João escolhe a dedo 7 vezes que o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou, acompanhado de uma metáfora. Nós vemos que o primeiro milagre
que Jesus operou no Evangelho de João, e é o primeiro milagre do seu ministério, está lá em João capítulo 2, do 1 ao 10, onde ele transforma vinho numa festa de casamento em Caná da Galileia. Esse milagre tem por objetivo mostrar que Jesus Cristo tem poder sobre a matéria. O segundo milagre está em João capítulo 4, quando ele cura o filho de um nobre, só com a sua palavra. O nobre ainda não tinha chegado, o filho estava doente em casa, e Jesus dá uma palavra, e quando os servos vêm encontrar aquele nobre no caminho, ele diz: o teu filho está vivo. Esse milagre tem para mostrar que Jesus Cristo é a palavra de Deus. O terceiro milagre de Jesus no Evangelho de João está no capítulo 5, quando Jesus Cristo cura um paralítico no tanque de Betesda, que está lá há 38 anos, e esse milagre mostra que Jesus Cristo é a iniciativa divina. É Deus quem dá o primeiro passo até nós. É Ele que enxerga a nossa debilidade, os nossos defeitos, e vem ao nosso encontro. Por isso nós podemos dizer que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O quarto milagre de Jesus está no capítulo 6, da multiplicação dos pães e peixes. Ele é o Deus provedor. Ainda no capítulo 6 nós encontramos o quinto milagre de Jesus. Aqui ele anda por cima das águas, e ali ele está mostrando que ele é o Deus que não conhece o impossível, E o sétimo milagre que João narra está no capítulo 11, que Jesus Cristo ressuscita Lázaro. Ele é o eterno, aquele que tem o poder sobre o maior e mais terrível adversário do ser humano, que é a morte. Ele tem poder sobre a morte, ele é o autor da vida. E assim como no Éden ele soprou o ruach nas narinas de Adão, e Adão tornou-se alma vivente, assim foi a sua voz, que adentrou para dentro daquela tumba, e Lázaro, que já estava morto há 4 dias, ouviu a voz do Senhor e obedeceu, saiu para fora, mesmo estando atado em panos. Ele é o Deus que vence a morte. Quem está nele não prova da morte eternamente. João também escolhe esses 7 milagres e 7 declarações de Jesus Cristo, seguidas de metáforas que comprovam a sua tese de que Jesus Cristo é Deus. Se ele faz as mesmas obras que Deus, ele é Deus. Se ele tem os mesmos atributos que Deus, ele é Deus. Por isso João enfatiza o que Cristo disse no capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Somos um. É indivisível. Ele e o Pai são um. Ele inicia então o seu evangelho dizendo o quê? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. No texto em que nós lemos, Jesus faz uma afirmação muito interessante. Ele diz o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Qual é o contexto disso aqui então? Para que a gente venha entender o porquê que Jesus falou isso, nós precisamos voltar um pouquinho. Jesus Cristo, ele está, de uma certa maneira, defendendo aqui a sua missão e a sua autoridade. Ele está sendo questionado quanto a isso. Ele foi questionado poucos dias atrás, na festa dos tabernáculos. Ele estava desacreditado, diz a Bíblia, pelos seus próprios irmãos. Leia o versículo capítulo 7 de João. Mas Jesus, em uma altura da festa, ele diz: eu sou a água da vida. Quem tiver sede, venha a mim, e do seu interior fluirão rios de água viva. Aqueles homens, os fariseus, os judeus queriam o matar, parte cria nele, parte não cria nele. Inicia-se então esse capítulo glorioso, e no versículo 21 até o versículo 59 é o contexto que nós estamos. Jesus está aqui dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Como eu disse para vocês, nós podemos encontrar mais de 7 vezes Jesus dizendo eu sou, mas acompanhado de metáfora, somente essas 7. E João, ele escolhe a dedo essas metáforas que Jesus usou.
Jesus dizendo eu sou, no seu evangelho, ele está tomando posse do seu próprio nome, do nome que o Eterno se apresentou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Note que apenas nesse capítulo Jesus usa 3 vezes, ele assume 3 vezes o nome, o seu próprio nome. Veja aí comigo, versículo 24, versículo 28 e versículo 58. Versículo 24: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não credes que eu sou. Morrerei nos vossos pecados. Versículo 28: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Versículo 58: respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Nesse capítulo, nesse contexto, Jesus está defendendo, de certa forma, a sua missão e a sua autoridade. Jesus Cristo expõe, para que você entenda, Jesus Cristo expõe abertamente os 2 destinos da humanidade. É isso que ele fala no versículo 21. Ele expõe abertamente, claramente, os 2 destinos da humanidade. E isso é uma verdade que todos vão comprovar. Nem todos entrarão no reino de Deus, nem todos entrarão no reino do Senhor Jesus Cristo, nem todos serão salvos, alguns não poderão ir para onde Jesus Cristo está, pois não creem que Ele é Deus. Veja aí o versículo 21 em diante. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Jesus está para nós hoje, dia 13 de dezembro de 2020, dizendo: aqueles que não creem que eu sou Deus, aqueles que apenas creem que eu fui um bom homem, um profeta, alguém usado pelo Senhor, um louco, como algumas pessoas acham, para esses está reservado o inferno. Esses perecerão nos seus próprios pecados. E Jesus estava expondo essa realidade para aqueles judeus, dizendo: se vocês não creem que eu sou o Eterno, que eu sou o Messias, o prometido, para vocês está reservado o fogo do inferno. Eles estavam confiados à sua genealogia. Por que é que eles não estavam acreditando em Jesus? Porque eles estavam apegados à sua herança de sangue, à sua genealogia. Eles estavam confiados na sua salvação pela promessa que Deus tinha feito a Abraão. Mas eles não adoravam a Cristo, eles não adoravam a Deus como Abraão adorou. Eles estavam confiados na sua genealogia, porém eles se esqueceram que os filhos de Deus não são os nascidos da vontade, da carne, do sangue ou do homem, mas os filhos de Deus são aqueles que são nascidos da vontade de Deus. Veja aí comigo, João, capítulo 1, do versículo 11 ao 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que é que esse texto significa para nós? O que é que Jesus está falando aqui? Que não importa, meu querido, se você é filho de crente, filho de pai crente, de mãe crente, não importa se você é filho de pastor,
Não importa. Se você não crê com o seu coração que Jesus Cristo é Deus, Salvador da sua vida, o seu nome não está escrito no livro da vida. Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês estão confiando na genealogia, e eu não nego que vocês são descendentes de Abraão, como ele diz no versículo 37, acompanhe comigo: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Jesus disse: eu sei que vocês são mesmo, mas isso não significa nada. Isso não significa nada, porque os filhos de Deus não são nascidos da vontade da carne, nem da genealogia, da vontade do sangue, nem de desejos humanos, mas de Deus. Amém. Os filhos de Deus são aqueles que têm a palavra de Jesus Cristo no seu coração. Os judeus não conseguiam admitir que estavam presos ao pecado, mesmo sendo descendentes de Abraão. Quando eles ouviram essas palavras, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 30, dita estas coisas, muitos creram nele. Mas Jesus logo em seguida traz uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Veja o verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que os discípulos, o que aqueles judeus falaram para ele? Como assim nós somos escravos? O senhor está ficando louco? Quem você pensa que é para dizer que nós somos escravos? Leia aí o 33 em diante. Eles ficam bravos com Jesus. Como é que pode você nos chamar de escravo? Nós que somos descendentes de Abraão, nós que temos por pai Abraão. E aí Jesus vai replicar no versículo 34. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eles não queriam a libertação do Filho. Eles não queriam admitir que aquelas pessoas boas, pagadoras de impostos, que devolviam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, que praticavam a lei, que jejuavam, que se cumpriam o sábado, que levavam aquela dieta rigorosa, à risca, de que eles, a qual eram descendentes diretamente do pai Abraão, estavam em pecado e careciam de Jesus Cristo. Talvez você está assim nessa noite, se confiando em algo, em uma base teológica, em uma base doutrinária, em um pensamento filosófico. Talvez você está confiado nas suas boas ações, porque você é bonzinho, você paga o imposto, você devolve o dízimo. Se você não confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essas atribuições não são suficientes para lhe colocar no céu. É isso que Jesus está falando para eles. Na verdade, eles estavam em inimizade contra Deus. Existe só dois caminhos: ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Ou você está com o Senhor, ou você está com Satanás. Veja aí o versículo 44. Eles então falam para Jesus: nós somos filhos de Abraão. Jesus diz para eles aqui, do 39 em diante, Jesus: não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticavam as obras de Abraão. Aí eles interpelam: não, então nós somos filhos de Deus. E Jesus vai dizer: se vocês fossem filhos de Deus, vocês não me odiavam. Mas eu vou dizer de quem vocês são filhos. Aí Jesus fala para eles: vocês estão iludidos na paternidade de vocês. Vocês não são nem de Abraão e nem filhos de Deus. Veja o versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus estava dizendo que pela graça de Deus, Abraão andou no caminho da fé e da obediência.
Os judeus, ao rejeitarem Jesus Cristo, estavam fazendo o contrário do que Abraão fez. Abraão nunca rejeitou a obra do Senhor. Jesus está dizendo que aquele desejo de o matar, versículo 40, veja aí o 40, mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Jesus está dizendo para eles: olha, esse desejo que vocês têm de acabar comigo, esse desejo que vocês têm de me matar, isso não provém de Deus. Abraão não desejou isso, Abraão não pensou assim. E Jesus então nos revela algo aqui magnífico, que esse é o sentimento que habita todo o coração daqueles que não são de Deus. Talvez você não tenha a coragem ou a covardia necessária de matar um cristão, porque ele confessa a Cristo, mas você mente sobre ele, você caçoa da fé. O diabo é homicida e mentiroso, pai da mentira, e esse é o desejo que o diabo semeia e planta no coração daqueles que são seus, o desejo de exterminar, matar a fé cristã. Nós vemos aí países que eles só não têm esse desejo, mas eles tomam essa atitude de matar aqueles que confessam a Cristo. No Brasil ainda, nós não temos tal perseguição, mas nós temos perseguições ideológicas, que caçoam: vocês são loucos, os crentes são burros, Jesus não é Deus. E esse desejo, que se transforma em palavras, é a semente de Satanás no coração, porque Satanás é homicida desde o princípio, e mentiroso, pai da mentira. E todo aquele que mente contra um cristão, ou tenta ofender a fé cristã, eu não estou falando dessas baboseiras religiosas que tem aí, mas todo aquele que tenta alcançar e destruir Cristo, está sobre o espírito do anticristo. É isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, que ele se levantaria inclusive contra os objetos de culto. E aí nós vemos manifestações de pessoas pegando objetos de culto que representam a fé e introduzindo em seus órgãos genitais. A raiva, o ódio, é a semente de Satanás no coração. E Jesus olha para aqueles judeus, fariseus, praticantes da lei, e diz: vocês são filhos do diabo, porque o mesmo sentimento que o diabo tem, vocês também têm no coração de vocês. O mesmo sentimento. Nós devemos tomar cuidado, meus irmãos, com os sentimentos que nos rodeiam, com os sentimentos que nos cercam. Querem a todo custo destruir Jesus Cristo, querem a todo custo destruí-lo. Olha o que Jesus fala no versículo 47: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus e é transformado. Mesmo você pensando: pastor, eu tenho esse sentimento, às vezes se você é de Deus, deixa a palavra de Deus entrar no seu coração e fazer a obra, Deus mudar o seu coração. Abraão alegrou-se em ver na provisão divina o dia de Cristo. O que é isso que Jesus disse? Abraão pôde contemplar com o cutelo na mão, com o punhal na mão, o seu filho atado em cima daquele lenho seco. Abraão pôde ouvir do céu a voz do anjo dizendo: não faça isso, porque Deus preparou o cordeiro. Quando Abraão vira os olhos, ele vê o cordeiro preso entre os arbustos, e naquela provisão, Abraão pôde contemplar que o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que salva os Isaques da morte, era Jesus Cristo. É isso que Jesus diz: Abraão, vosso
vosso pai alegrou-se ao ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que nos livra. Jesus Cristo é aquele que vai em direção ao madeiro. E a Bíblia diz que maldito é aquele que seria pregado ao madeiro. Jesus Cristo se fez maldição para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Por isso João Batista lhe dá testemunho, e quando ele vê Jesus passando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus está dizendo para aqueles homens: Abraão viu, teve uma visão e contemplou. Abraão compreendeu que o cordeiro para o sacrifício preso nos arbustos, que salvou o seu Isaque, apontava para o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí então, por isso, diante daquele questionamento dos judeus que disseram: você não tem nem 50 anos, como pode ter visto Abraão? Isso aconteceu há mais de 2000 anos, você é novo ainda, Jesus, você está ficando doido. E Jesus então faz essa afirmação gloriosa: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Veja aí o que o Senhor Jesus Cristo então tem a nos ensinar. Versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O que isso significa? Nós devemos entender, meus irmãos, que quando nós definimos, nós restringimos. Tudo aquilo que você define, você vai afunilando, né? A exemplo de um nome, por exemplo, Lawanda. Deve ter várias Lawandas, mas qual o seu segundo nome? Lawanda Freitas, já reduz. Se eu for falar Lawanda Freitas Teixeira, Lawanda Freitas, vai ter pouquíssimas. Jesus, ele faz a apropriação do nome de Deus. Nós entendemos que Deus tem muitos nomes. Ele é o Pai eterno, Pai das luzes, o Senhor soberano, El Shaddai, Adonai, El Elyon, Jeová Shalom, Jeová Samar, o Senhor da nossa justiça, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Rafa, o Deus que sara, Jeová Jireh, o Deus proverá. Não existe nomes que nós possamos definir Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eterno, Ele é o Príncipe da Paz. Mas existe um nome que fala a respeito da eternidade, da soberania. Tem um nome que fala a respeito da autoexistência, da autossuficiência de Deus, que é o nome que Ele mesmo se apresentou a Moisés em Êxodo 3,14. Moisés diz para ele: quem é você? Com quem eu vou dizer que o Senhor é? E ele então diz: olha, eu sou o que sou. E Jesus então, ele se apropria desse nome e diz: eu sou. E como eu disse para vocês, João escolhe 7 afirmações de Jesus Cristo dizendo: eu sou. E rapidamente nós vamos ver. Em primeiro lugar, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome e nunca mais terá sede. Em João 6,35. Aquele povo conhecia o maná. Eles conheciam a história do maná que desceu do céu, mas aquele maná era um maná que perecia. Jesus Cristo está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim, se alimenta para a eternidade. Amém. Quem provou do maná morreu no deserto, mas aquele que se alimenta de mim viverá eternamente. Jesus vai dizer também: eu sou a luz do mundo, em João capítulo 8, versículo 12. Aquele que está em Cristo não anda em trevas, não anda perdido, não anda segundo esse mundo, não anda amedrontado, porque a luz mostra os perigos, a luz mostra o caminho, a luz revela.
aquele que está em Cristo anda debaixo da direção de Jesus Cristo, caminhando por um caminho que o próprio Senhor o preparou. A Bíblia mesmo vai dizer que Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a sua palavra. A Bíblia diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Ele é o Pai das luzes. Terceiro lugar, Jesus disse: eu sou a porta, em João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Que porta? Em primeiro lugar, Jesus é a porta de salvação. Em segundo lugar, Jesus é a porta da libertação. A Bíblia diz que aquele que entra por essa porta, entra e sai. E Ele também é a porta da provisão. Entrará e sairá e achará pastagem, verdes pastos. Existem muitas portas, mas não libertam. As portas das drogas, as portas da promiscuidade. Quantas portas existem, mas essas portas, quando você entra, elas lhe aprisionam. Mas Jesus Cristo é uma porta de libertação. Não existe outra entrada para se entrar no céu. Ele é a porta estreita, mas é a porta pela qual nós devemos passar. Ainda no capítulo 10 ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele cuida, vela, guia, protege, carrega nos braços. Ele não é um mercenário e nem ladrão. Ele não entra para roubar nada, mas ele entra e retira as suas ovelhas. A Bíblia diz que ele não é covarde, mas o falso pastor é covarde. Quando vem os lobos, o falso pastor, que é mercenário, abandona as suas ovelhas. Mas Jesus Cristo não temeu a morte. Muito pelo contrário, Ele caminhou naquela via, carregando uma cruz pesada nos ombros, e aceitou o nosso castigo sobre a sua própria vida. Por isso Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Em quinto lugar, Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Não existe maior medo para o homem do que a morte. Não existe maior adversário para o homem do que a morte. Mas agora nós não precisamos temer a morte, porque nós servimos ao assassino da morte. Nós servimos aquele que matou a morte. Nós servimos ao campeão sobre a morte. E por isso nós podemos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte foi vencida pela vitória. Nós não precisamos temer. E a Bíblia diz que para nós agora, para nós é fechar os olhos aqui e abrir os olhos diante do Eterno, diante de Deus. Nós não precisamos mais temer o maior inimigo, porque o último inimigo foi vencido por Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Em sexto lugar, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Num mundo tão plural, num mundo que existem aí tantas religiões, com milhões e milhões de seguidores e adeptos, em um mundo onde as pessoas dizem que a verdade é relativa, e que a verdade depende do seu ponto de interpretação, e que cada um tem uma verdade, Jesus Cristo não é mais uma verdade, Ele não é mais um caminho, mas Ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Amém. Em um mundo plural, Jesus Cristo continua sendo singular. Ele não é uma verdade ou a maior verdade, Ele é a única verdade que vai te conduzir à salvação. Ele não é o melhor caminho, Ele é o único caminho que vai te conduzir à vida eterna. Não existe vida fora de Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade e a vida verdadeira. Em sétimo e último lugar, ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. João capítulo 15. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: vocês vivem porque foram enxertados em mim. Vocês se alimentam e produzem frutos porque é da minha seiva que vai até esses ramos. Vocês produzem mais frutos ainda, vocês prosperam mais, vocês vão mais avante, porque o meu Pai, que é o agricultor, cuida de vocês, Ele poda vocês,
e Ele arranca aqueles galhos secos, aquelas folhas secas, Ele protege vocês, e por isso vocês produzem frutos. Jesus está dizendo aqui, João, aliás, ele conclui com este eu sou, dizendo uma realidade, que se nós estamos vivos, é porque estamos conectados à videira verdadeira, porque nós não somos videira verdadeira. A Bíblia diz que nós, muito pelo contrário, nós somos outra planta, mas nós somos injetados, enxertados em Cristo. E se nós produzimos fruto, é porque o Pai, que é o agricultor, cuida de nós, nos poda e nos protege. O Senhor compartilhou conosco esta palavra. Veja que Ele não diz que a igreja é o pão, nem que a igreja é a porta, nem que a igreja é o bom pastor, nem que a igreja é a ressurreição e a vida, nem que a igreja é o caminho, a verdade e a vida, nem que a igreja é a videira verdadeira. Mas Ele diz o seguinte, que a igreja é a luz do mundo. A luz do mundo. Ele é a luz do mundo, que reflete em nós. A luz de Cristo bate na igreja e nós compartilhamos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé, orando ao Senhor, encerrando este momento. Pai querido e eterno, nós te louvamos.